Bruno Carvalho e Luísa Oliveira do UOL. Em São Paulo, Paulo Camilo, UOL. Quando clubes me procuram, eu sou mercenário, eu não procurei ninguém, todo mundo me procurou. Todo mundo achou o meu número. Todo mundo me ligou, e eu sou culpado. Sempre foi assim. Roberto de Assis, irmão e agente de Ronaldinho Gaúcho. Roberto de Assis não gosta de holofotes, é discreto e quando fala, não altera o tom de voz. Até abriu mão da própria carreira, que incluía grandes clubes e chances de convocação para a seleção brasileira, para deixar o irmão brilhar. Projetando seus sonhos no caçula da família, virou quase um artesão. Foi ele quem moldou Ronaldinho Gaúcho em um dos maiores jogadores da história recente do esporte, sinônimo de futebol-arte. Por trás de um dos últimos gênios da bola antes de Messi e Cristiano Ronaldo, estava um empresário estrategista e meticuloso que deu a própria cara à tapa. Assis assumiu responsabilidade em negociações polêmicas, acumulou desafetos e aceitou a má fama que tudo isso gerou. Foi taxado de mau caráter e mercenário, ele nunca se importou em virar vilão para proteger o irmão, sabia que eram ossos do ofício. A seguir, ele se defende das críticas e relata a trajetória que levou o Ronaldinho rumo às 2 bolas de ouro. Paulo Camilo, UOL. Há quem veja Ronaldinho Gaúcho como fantoche do irmão, um eterno adolescente que brilha com as bolas nos pés e não liga muito para as decisões da beira do campo. Assis diz que o quadro é bem diferente, que o craque sempre teve voz ativa quando o assunto foi sua carreira e até tomou algumas decisões a contragosto do irmão empresário, óbvio que ele sempre decidiu junto. A gente nunca decidiu por ele, garante. Eu posso expressar o que penso, mas ele decide. Assim como ele decidiu algumas vezes por um determinado clube que não era aquele que eu achava que deveria ir. A decisão é dele, conta. Assis, porém, sempre assumiu a responsabilidade de qualquer decisão, é dele o papel de escudo para que nada prejudique a imagem do irmão craque. Ele nunca reclamou desse ônus. Essa é minha função, ele tinha de estar tranquilo para fazer o que tem que fazer, que é jogar. Como representante, como irmão mais velho, sempre dei a minha cara à tapa. A responsabilidade era minha, sempre assumi isso em nome de todos da família. Ele reconhece isso quando a gente conversa, inúmeras vezes ele diz, é verdade, bah. Se tivesse ouvido. Várias vezes. Ele sabe exatamente quando fez boas escolhas e quando fez más escolhas. Vinícius Costa Preview.com. O episódio mais polêmico da carreira de Ronaldinho Gaúcho foi a saída do Grêmio em 2001, que até hoje dá o que falar. O meia negociava uma renovação com o time gaúcho, mas assinou um pré-contrato com o PSG sem informar o time tricolor. Assis virou o vilão da história e ouviu pela primeira vez a acusação de mercenário. Sua defesa é que agiu dentro da lei. Assinei porque podia, fiz alguma coisa que não podia. Eles tiveram 4 anos para fazer a renovação, quando eu fiz, não servia mais, é sempre assim, diz. Quando a polêmica aconteceu, a lei do passe, a regra que permitia aos atletas fechar com outro clube 6 meses antes do fim do contrato, ainda era nova. A grande questão é que o Grêmio acreditava que ficaria com o jogador, já tinha até descartado uma boa proposta do Leeds, da Inglaterra. No fim das contas, acabou sem o jogador e sem dinheiro. Assis acredita que essa história ficou para trás e nega que a torcida do Grêmio seja hostil a ele. Vamos deixar bem claro aqui. Eu moro em Porto Alegre, ando por todo lado e canso de encontrar torcedores. Sou tratado com muito carinho. A verdade sobre a escolha pelo Flamengo sobre o Grêmio. Maurício Val, VIP com Assis foi taxado de mercenário, mais uma vez quando Ronaldinho Gaúcho voltou ao Brasil, em 2011. O torcedor gremista se encheu de expectativa para vê-lo com a camisa tricolor, mas ele fechou com o Flamengo. Assis foi crucificado pela traição, mas nunca quis Ronaldinho na Gávea. Nas opções que nós tínhamos, o Flamengo era a última escolha para mim, Roberto conta.
Mas o Ronaldo decidiu ir para o Flamengo pelo filho dele, que morava no Rio. Ele queria voltar ao Brasil, queria voltar ao Rio, estava pensando em outras coisas. E o Flamengo fez uma proposta bacana, entendeu? Estou falando que como escolha profissional não era a minha escolha para ele. O momento estrutural do Flamengo sinalizava dificuldades futuras. O clube vivia um momento complicado, uma diretoria nova, toda uma história nova. O Palmeiras foi primeiro a tentar contratar Ronaldinho, mas encontramos a Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, numa churrascaria e ela brincou, quem sabe o Flamengo, no dia em que ela assumiu, realmente nos procurou e a coisa começou. Buda Mendes, Latin Content, Get Images. Ronaldinho chegou ao Flamengo cheio de pompas para integrar o